Uma feliz Páscoa na paz de nosso Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Romanos, no seu 8º capítulo, para lermos a partir do verso 1. Os comentaristas bíblicos costumam dizer que Romanos é a síntese dos evangelhos e que o 8º capítulo é o resumo da Epístola de Paulo aos Romanos. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo, livrou você da lei do pecado, da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma de nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Agora, por favor, vire a página e nós vamos ler a partir do verso 31 e eu fecho essa proposta de Paulo. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de Ti estamos em perigo de morte o dia inteiro, somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Mas, em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Podeis tomar assento. Expresso minha enorme satisfação em poder retornar à Assembleia de Deus em Uruçanga, em especial nesta manhã de Páscoa, estar aqui com minha família e rever meu amigo pastor José de Bem com sua amada família, rever alguns amigos, conhecer outros que ao longo dos meses se agregam ao corpo de Cristo. Permita-me, pastor José de Bem, abrir um parêntese e já o fecho, para agradecer aos amados irmãos que estiveram conosco também na caminhada do último mês de outubro. Não tínhamos tido a oportunidade de estar aqui ainda. Já visitamos, depois das eleições, 95 municípios. Mas estamos chegando aqui com muito carinho, agendamos essa data
Deus nos deu aí 66.818 amigos, em quase 500 candidatos, fomos o terceiro com o maior número de votações, e aqui em Uruçanga foram 263 amigos. Uma belíssima votação, e eu sou muito grato a Deus e a cada um de vocês, e ali estamos para mais 4 anos buscando honrar o nome do Senhor Jesus e em todas as coisas fazer mais e melhor pelo estado de Santa Catarina. Fechado esse parêntese, retomo a reflexão que quero compartilhar com vocês nesta bela manhã de Páscoa. Eu gostaria de falar sobre quem pode celebrar a Páscoa. E aí você diz qualquer cidadão. Bom, talvez o ponto comercial, sim, da Páscoa, do coelho, do chocolate, da confraternização, qualquer um pode celebrar. Mas a Páscoa, que é Cristo, exige alguns compromissos e algumas convicções das quais eu e você não podemos abrir mão. Só pode celebrar a verdadeira Páscoa quem tem esta compreensão da identidade de um cristão. E Paulo consegue condensar com muita propriedade algumas dessas características que marcam a vida de alguém que pode celebrar a autêntica Páscoa, a ressurreição de Cristo. Eu serei pontual, preciso. Primeiro, para celebrar a Páscoa, você precisa adentrar por uma porta chamada a porta da justificação pela fé. Páscoa sem justificação é apenas uma data no calendário. Páscoa sem justificação é apenas uma oportunidade para o comércio vender um pouquinho mais. Páscoa sem justificação, talvez um mero momento de comunhão, de fraternidade, de troca de abraços. Paulo principia dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem entendeu a mensagem da Páscoa é alguém que já se livrou da questão da culpa. Ele está justificado não pelos seus méritos, não pelas suas obras, mas porque está em Cristo Jesus. O cristão está justificado porque sabe que quando o nosso amado Senhor Jesus foi à cruz, por amor é verdade, lá na cruz, Ele rasgou, como disse o apóstolo Paulo, a cédula, a nota promissória, o débito que tínhamos para com Deus, e Ele diz: você não deve mais nada, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Quem pode celebrar a Páscoa é alguém que descobriu que passou a ser a habitação de Deus. Eu vou pular para o verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Para celebrar a Páscoa é preciso ter a consciência de que a casa de Deus não é esse belo templo aqui em Uruçanga. Deus está aqui nesta manhã porque nós estamos aqui. Quando eu e você sairmos aqui e esta porta for fechada, Deus vai sair também. Por quê? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Salomão disse isso no dia da inauguração do mais belo templo, todo revestido de ouro. Ele disse: Senhor, eu reconheço que tu não habitas em templo feito por mão humana. O templo é o meu e o teu coração. Aonde você vai, você leva o santuário de Deus.
A Igreja Universal, permita-me fazer aqui uma crítica fraterna, se é assim que posso dizer, edificou o Templo de Salomão ali em São Paulo, uma réplica, investiram 800 milhões de reais, e permitam-me dizer, desperdício. Com 800 milhões de reais dá para construir um monte de casa para os pobres. Deus não precisa desse templo. Deus não precisa desse templo. Uma bela jogada de marketing. Deus não está lá. Deus só está lá se houver um adorador. A Igreja Católica costuma colocar na tribuna uma luz vermelha. Pergunte para qualquer padre o que isso significa. O sacerdote vai lhe dizer: ah, isto é uma representação da presença de Deus, e por isso a gente deixa esta luz acesa permanentemente. Mera ilusão. Deus não pode ser atraído por uma luz vermelha. Deus é atraído pelo sangue do Cordeiro no meu e no teu coração. E é interessante que Paulo diz: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Por quê? Porque você pode ter cara de crente, cacuete de crente, vestimenta de crente, canção de crente, orar as nossas orações, ser dizimista, descer as águas, e mesmo assim não ser cristão, mesmo assim não ter condições de celebrar a Páscoa. Tudo isso é importante, é necessário, mas o que vale é você ser habitado pelo Espírito de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e farei morada no seu coração. Escute, Deus não paga aluguel. Deus não tem imobiliária. Ou você pertence ou não pertence a Jesus. Paulo não diz se alguém é visitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai lá tomar um cafezinho com você. Não, nada disso. Se alguém é habitado pelo Espírito Santo, este pode celebrar a Páscoa. Mas a Páscoa exige mais. Eu diria que é uma escala progressiva na nossa caminhada de intimidade com Deus. Você entra pela porta da justificação. Você tem a consciência de que agora o seu coração é morada do Espírito de Deus. Mas isso tem que desaguar, desembocar em um outro processo que assusta muita gente aí fora, que é o processo da santificação. Paulo diz isso, é verdade, de forma teológica, mas nós podemos fazer uma rápida hermenêutica quando ele diz no verso 11: e se o Espírito habita em vós, este mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais. No original hebraico é a mesma raiz da palavra santidade, esse vivificar. Por que eu digo isso? Porque não são as regras de uma igreja, por melhor que seja, mesmo sendo a igreja evangélica, Assembleia de Deus, a melhor igreja desse país, mas ela é feita de homens e os homens falham. E por melhor que a nossa liderança eclesiástica queira construir uma proposta normativa para os adeptos desta igreja, não é isso que produz santidade. O que produz santidade é a comunhão com o Espírito Santo. As pessoas dizem: mas o que é santidade? Porque a palavra santidade é estranha, é esdrúxula no dicionário da vida particular da grande maioria. Mas eu gostaria de resumir que ser santo é ter a vida de Deus energizando todos os departamentos da nossa existência. Ser santo é nos afastar daquilo que poderia nos afastar de Deus. Eu diria mais: ser santo não é um ato mágico, mas é um processo que de grau em grau você vai se apossando da natureza divina. Dia após dia você vai se tornando semelhante a Cristo. Eu resumo: ser santo
é entrar numa caminhada desafiadora para sermos parecidos com Jesus. Parecidos com Jesus. Se não formos parecidos com Jesus, somos qualquer coisa: religiosos, assembleianos, budistas, muçulmanos, judeus, qualquer coisa, menos cristão. Porque a palavra cristão, na sua etimologia, no seu original, quer dizer exatamente isso: pequeno Cristo. Cristão quer dizer pequeno Cristo. É as pessoas olharem para mim e para você e dizer: alguma coisa diferente ali. Sadhu Sundar Singh tem um livro famoso chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos, que registra a sua biografia. Era chamado o Apóstolo dos Pés Sangrentos porque andava pelas montanhas do Himalaia, do Tibete, e descalço, naquela neve, naquele gelo, e seus pés sangravam, e ficava aquela marca de sangue naquela trilha. E certo dia ele foi convidado para pregar nos Estados Unidos. Ele morava na Índia, e quando lá chegou, ministrou em algumas igrejas e foi convidado para passar uma semana descansando numa fazenda de um irmão. E lá chegou sozinho, e quando bateu a porta, a empregada, a doméstica, veio atender. E quando abriu a porta e viu o Sadhu Sundar Singh à porta, saiu correndo e disse: patrão, patrão, corra aqui, porque Jesus está à porta. Ficou ali uma semana, muito amigável, cheio de graça, de unção, gostava muito de brincar com as crianças da fazenda. Quando ele vai partir para a Índia, ele sai de madrugada, pela manhã as crianças vão ao quarto para brincar com o Sadhu Sundar Singh, ele não está mais lá, e eles correm: papai, papai, onde está Jesus? E quando ele chega na Índia, alguém lhe manda um jornal que fora publicado naquela semana ali nos Estados Unidos, e a manchete do jornal da cidade dizia: Jesus esteve entre nós. Não é que ele era parecido com Jesus, a sua fisionomia, não, 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 não. Mas do seu interior brotava o caráter de Jesus. Isso é santidade, isso é ser parecido com Jesus. E quando você é parecido com Jesus, você passa a conhecer o seu Pai, o nosso Deus. Verso 15: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. No aramaico, paizinho querido. O cristão que pode celebrar a Páscoa é alguém que se dirige ao trono da graça, não com medo, não com temor de um déspota, de um policial. Não, é alguém que se aproxima do trono da graça sabendo que vai abraçar o seu paizinho querido. Infelizmente, muitos, talvez de vocês aqui nesta manhã, não tiveram a oportunidade, o prazer de conviver com um pai. Alguns perderam o pai muito cedo, outros não tiveram um pai que correspondeu ao amor fraterno e paternal que gostariam de receber de um pai. E a psicologia explica isso. Às vezes transferem esta imagem de um pai terreno para o Pai celestial. Mas eu estou aqui nesta manhã para lhe dizer: o cristão é alguém que entendeu que tem à sua disposição um Pai cheio de amor, de graça, disposto a lhe abraçar em todas as horas e em todos os momentos. Por mais que os nossos pais não tenham conseguido corresponder às nossas expectativas, o nosso Pai celestial tem bênçãos em abundância
E Ele está sempre disposto a dizer: filhinho, você é especial para mim. E se somos filhos, diz Paulo, verso 17, e se nós somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Celebrar a Páscoa é saber que não é meramente uma cesta de chocolate, de bombons, que vai fazer a nossa felicidade, não. O que faz a nossa felicidade é a convicção de que eu e você, em Cristo Jesus, temos uma herança celestial. Se somos filhos, somos herdeiros de Deus ou co-herdeiros de Jesus Cristo. O cristão não é um mendigo, um pedinte na esquina da vida, mas é alguém que sabe de onde veio, o que está fazendo aqui, para onde vai. O cristão sabe que é herdeiro com Cristo das riquezas celestiais. Amém? Só tem um detalhe: celebrar a Páscoa significa assumir um compromisso, porque se com Ele padecemos, diz Paulo, também com Ele seremos glorificados. Ser cristão implica em terminar a carreira tal como Jesus a encerrou, talvez em dores, em sofrimento. E aqui acaba, pastor José, o cristianismo que se prega por aí: cor-de-rosa, água com açúcar, supermercado da fé, apólice contra seguro de incêndio, Não, nada disso. No mundo tereis aflições. O sol brilha sobre justos e injustos. A chuva cai sobre pessoas retas e pessoas corruptas. Porque Deus é misericordioso. Nós estamos sujeitos às mesmas intempéries das pessoas lá fora. Só tem uma coisa: se com Ele padecemos, com Ele seremos glorificados. E aí não há espaço para prejuízo, porque Paulo diz: porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente, as aflições desse tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Podemos até sofrer perdas, mas quem disse que sofrer perda é sofrer prejuízo? Não. O que você perde por amor a Cristo é creditado na sua conta celestial. Amém? Se você vai avançando nessa caminhada de fé, descobrindo o verdadeiro significado da Páscoa, do Cristo ressurreto que você abraçou e que você confessa como Salvador e Senhor da sua vida, há mais um plus na sua caminhada com Deus. Você passa a possuir o intercessor por excelência. Paulo diz assim: porque o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você pode, seja Páscoa, seja Natal, seja dia do aniversário, seja um dia comum, esse Espírito Santo está todos os dias dizendo: eu estou aqui, à sua disposição, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Quantas vezes atribulados, angustiados, chegamos diante do trono da graça e sequer conseguimos verbalizar as nossas orações. Como Ana, apenas balbuciamos. Mas o Espírito Santo toma esta oração, a decodifica. Não é assim dizem os adolescentes que gostam de internet? Ele decodifica este sistema de comunicação que é incompreensível aos ouvidos humanos, e ele leva até o trono da graça, e diz a palavra, e ele intercede por nós. Eu tenho compartilhado com alguns irmãos e quero edificar a sua vida com esse testemunho que eu ouvi ali em Lages. Uma anciã nova convertida, isso há mais ou menos 40 anos, pastor Leoséias Domiciano, que já está com o Senhor, era o presidente da igreja lá. Depois papai também assumiu a presidência em Lages. Pastor Leoséias estava preparando
o sermão para pregar numa quinta-feira à noite. Bate a porta do seu gabinete aquela irmã. E ela diz: pastor Leozés, o senhor é a minha última esperança. Estou há uma semana em casa com minha neta. Eu e ela moramos sozinhas numa pequena casa. E ela está morrendo. Febre, não se alimenta. Naquele tempo não havia SUS, sistema médico público. E ela disse: eu não tenho como pagar um médico, nem comprar medicamentos. A minha última esperança é a sua oração. E eu preciso que o senhor vá até a minha casa e ore pela minha neta. E o pastor Leozés disse: olha, o culto já vai começar, não posso sair daqui agora, mas vamos fazer o seguinte: a senhora acredita que se nós orarmos aqui agora, Jesus pode ir na sua casa e curar a sua neta? E ela disse: bem, se o senhor está dizendo, eu creio. Então vamos orar. E aquela nova convertida, na sua simplicidade, começa uma oração, acompanhando o pastor Leozés. Mas de repente o pastor Leozés para de orar e fica escutando a oração daquela nova convertida, admirado da simplicidade, mas da determinação daquela oração. E aquela senhora dizia: Senhor Jesus, eu cheguei aqui para pedir que pastor Leozés fosse até a minha casinha e orasse pela minha neta, mas ele disse que não pode ir porque o culto vai começar. Mas ele também disse que o Senhor Jesus pode ir. Então vamos fazer um acordo aqui, Senhor Jesus. O senhor sai agora por aquela porta. O senhor pega a primeira rua direita. E logo o senhor vai deparar com a rua São Joaquim. Quem conhece Lages sabe do que eu estou falando. O senhor chegando na rua São Joaquim, naquele tempo havia apenas duas ruas ou vielas que davam para um bairro chamado bairro Santa Helena. Senhor Jesus, o senhor vai em direção ao bairro Santa Helena. O senhor vai se deparar com duas ruas, uma à esquerda, uma à direita. O senhor não pega a esquerda, o senhor pega a direita, Senhor Jesus. O senhor vai começar a subir o morro, uma lombada. E já no comecinho do bairro, o senhor vai observar 3 casinhas em cima do morro. As 2 primeiras são pintadas. Não é ali que eu moro, Senhor Jesus. Eu moro na 3ª casinha, que não tem pintura. O senhor chega ali, Senhor Jesus, tem uma cerca de madeira, tem um cadeado, mas está aberto, Senhor Jesus. O senhor pode entrar. O senhor vai ver que tem uma escadaria de barro. O senhor sobe com cuidado, porque choveu essa semana, Senhor Jesus. Quando o senhor terminar a escadaria, o senhor vai se deparar com a porta da minha casa. Ela está apenas encostada. O senhor pode entrar. E quando o senhor entrar, Senhor Jesus, o senhor vai passar pela cozinha e lá no fundo está o quartinho onde está a minha neta. O senhor vai lá agora, Senhor Jesus, e cura a minha neta. Pastor Leozés, emocionado com aquela oração, olhou para aquela irmã idosa e disse: olha, vou convidar a minha esposa e nós vamos até a sua casa. Eu vou levá-la até a sua casa. Mas o senhor não disse que o culto vai começar? É, vai começar, mas eu vou deixar um dirigente aí. Eu vou levá-la até a sua casa. Embarcaram no carro. Pastor Leozés foi imaginando o roteiro daquela oração conforme ela havia dito, e de fato assim o era. E quando chegam em frente daquela casinha, desembarcam junto àquele portão de madeira. E quando saem do carro, olham para cima, lá na casinha, à frente, a porta daquela casinha sem pintura, estava a neta de pé. E ela bradava e dizia: vovó, vovó,
o médico que a senhora mandou vir aqui, ele esteve aqui há pouquinho. O quartinho se encheu de luz, vovó. Eu pensei que ele ia dar uma injeção ou coisa parecida, mas ele colocou a mão sobre a minha cabeça e ele disse: a sua vovó pediu para mim vir aqui. Você está curada agora mesmo. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o Senhor. Jesus está disposto a visitar a tua casinha. Não sei se são seus negócios, a tua saúde, o teu relacionamento, o teu emprego, eu não sei. Não importa se você sabe fazer orações bonitas ou se sequer sabe articular uma prece. O importante é que você tem um intercessor por excelência. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Celebrar a Páscoa é saber que não há coincidência na nossa vida, é saber que Deus está no comando. No sábado que antecedeu a Páscoa, eu imagino o mundo espiritual. A Bíblia não fala sobre isso, mas também não é nenhuma heresia, apenas dando asas à imaginação. Imaginemos Lúcifer com os seus súditos reunidos naquele sábado e dizendo: olha, os paralíticos não vão mais andar, porque o Messias está na sepultura. As crianças não serão mais abençoadas, porque o Messias está na sepultura. Os cegos não vão mais enxergar, os surdos não vão mais ouvir, nem os mudos falar. O Messias está na sepultura. Mas ao terceiro dia, o anjo bradou, a pedra rolou, e Jesus ressuscitou com poder e grande glória. E aqueles que já tiveram o privilégio de estar ali, há uns 25 anos eu fui a Israel. Quando você chega naquele que provavelmente seja o lugar onde Jesus foi deixado por José de Arimateia, o senador. Hoje não há mais uma pedra, mas há uma porta de madeira ali. E você lê uma frase em inglês que diz: He is not here, for he is risen. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. O nosso Deus não perdeu o controle. Eu preciso concluir. Quando vivemos essa dimensão da Páscoa, nesta caminhada progressiva de intimidade com Deus, então nós passamos a viver na perspectiva, como diz Paulo nesse cântico da vitória, de que nada, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há fronteiras, nem muros, nem limites, nem cercas, nem nudez, nem perigo, nem tensão, como diz Paulo, nem perseguição, nada poderá nos separar de Jesus. Sim, para quem celebra a Páscoa, Paulo diz: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? 1958, o mundo viu uma guerra chamada Guerra da Coreia. Era um único país e foi dividido em dois países, Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Sul, dominada pelos americanos, prosperou e hoje é um dos países mais ricos do mundo, primeiro em educação. A maior igreja evangélica Assembleia de Deus lá está, a igreja do Paul Yong-cho em Seul, com 1 milhão de membros. Posso ouvir um amém? 1 milhão de membros, uma única igreja. A Coreia do Norte, ao contrário, dominada pelos comunistas russos,
Primeira atitude foi abolir Deus da Constituição e fechar os templos. E numa manhã de Páscoa, como hoje, um grupo de 30 irmãos clandestinos decidiram celebrar a Páscoa. Lamentavelmente, estamos em 2015 e hoje, nesse domingo de Páscoa, 50 mil irmãos nossos na Coreia do Norte estão atrás das grades, estão em prisões por amor a Cristo. 50 mil cristãos norte-coreanos. Mas aquela manhã de Páscoa do ano de 1958, 30 irmãos corajosos disseram: nós não podemos deixar essa data sem celebrar a Páscoa do Senhor. Vamos fazê-lo mesmo às escondidas. Fizeram uma simples choupana no meio da mata e ali se reuniram aqueles 30 irmãos. Mas alguém os denunciou ao Exército Vermelho e entra a porta dentro o comandante daquele pelotão e diz: vocês vão morrer hoje. Vocês desobedeceram a lei do país, mas eu vou dar uma chance para vocês. Se alguém quiser sair daqui vivo, terá que fazer 3 coisas. Terá que dizer que Deus não existe. Terá que dizer que a Páscoa é história, Jesus Cristo está morto. E terá que pegar este livro que vocês chamam de sagrado, jogar aqui à frente e dizer: não passa de um livro de mentiras. Se vocês fizerem essas 3 coisas, tomarem essas 3 atitudes, poderão ir embora e nunca mais voltem a este lugar. Caso contrário, serão fuzilados. Faça uma fila. Aqueles 30 irmãos fazem uma fila indiana. O primeiro que se aproxima, um senhor de 30, 35 anos, cabisbaixo, cheio de temor e medo, joga a sua Bíblia à frente daquela tribuna e envergonhado diz: Deus não existe, Jesus Cristo está morto, e este livro é um livro de mentiras. E aquele homem, chefe daquele comando, lhe diz: rasgue algumas páginas. E ele, meio sem graça, rasga algumas páginas da Bíblia. E o comandante diz: você pode ir embora. E ele, completamente envergonhado, dá as costas àquela multidão e vai para casa. Segunda pessoa da fila, uma jovem, adolescente, 15 anos, não tinha Bíblia. Mas quando vê aquela Bíblia rasgada em frente à tribuna, ela se lança ao chão, abraça aquele livro sagrado, e suas lágrimas banham aquele livro. E aquele homem possesso, aquele comandante, toma de uma das armas de seus soldados e fuzila aquela adolescente. O seu sangue banha aquela Bíblia e aquela mesa onde estavam os cálices e o pão. Quando os demais cristãos viram a atitude corajosa, ousada, determinada daquela adolescente, não tiveram dúvidas. A uma só voz começaram a bradar e a dizer: Deus existe, Jesus Cristo está vivo e a sua palavra é a verdade. Aleluia. O que aconteceu? Aquele homem completamente possesso, comandante daquela tropa, dá ordem aos seus soldados e começam a fuzilar aqueles crentes. E um após outro vai tombando. E você me pergunta nessa manhã: Ismael, morreram? Não. Essa não é a melhor informação. A melhor informação foi aquela que foi dada por Jesus: passaram da morte para a vida.
Mas nessa manhã de Páscoa eu preciso fazer uma pergunta. Quantos de nós, pastor José, permaneceríamos debaixo daquela choupana? Quantos de nós, que daqui a alguns minutos vamos tomar desse pão e desse cálice, estamos dispostos a dizer: nem a morte poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Estejamos de pé neste momento. Feche seus olhos. Churri candalamai, xanda candalamai. Churri candalamai, xanda candalamai, churri candalamai. Churri candalamai, xanda candalamai. É manhã de Páscoa, de celebração. Mas é uma belíssima oportunidade para que eu e você possamos renovar a nossa aliança com Deus. É hora de parar de brincar de ser cristão. É hora de dizer: eu quero ser parecido com Jesus. Sem isto, a Páscoa perde o valor. Sem isso, a nossa vinda à igreja será mera religiosidade. Como você bate o ponto lá na fábrica, não vale a pena. Mas se você teve um encontro com a cruz, a exigência do Evangelho é esta: santidade, compromisso, consciência da sua filiação em Cristo Jesus ao Pai Celestial, a esperança da herança, mas a disposição para dizer: não serão os problemas desta vida, nem vizinhos, nem parentes, amigos ou inimigos, riquezas ou pobrezas, doença ou saúde, nada poderá separar-me do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu não costumo fazer isso, mas com a permissão do pastor José de Bem, eu vou fazê-lo. Se você não quiser, não precisa. Eu quero convidar a minha esposa para estar aqui orando, mas eu sinto, pastor José, de a gente fazer uma oração de joelhos. De joelhos. Como símbolo, como tradução de que você está firmando uma nova aliança com Deus nesta manhã de Páscoa. Se você quiser, siga o meu exemplo e vamos orar. Doce Espírito Santo, estamos, Senhor, na tua casa e nos prostramos, Senhor, de joelho, de coração, nesta manhã tão linda, Senhor, comemorando que tu ressuscitaste. Paizinho querido, temos ouvido a tua palavra nos restaura, a tua palavra nos cura, a tua palavra nos santifica, a tua palavra, Senhor, salva. Guarda a nossa mente. Oh, Xandre, Meandre, Micandre, Micai. Em teu nome, Senhor, eu quero ministrar a tua bênção, Senhor, para esta igreja. Cada irmão que está aqui seja abençoado com a bênção que eles necessitam e almejam. Que eles possam sair daqui de cabeça erguida, de passos firmes e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pai, fica conosco, em teu nome, Jesus. Amém. Aleluia. Estejamos de pé.
Louvado seja o Senhor. Antes que o grupo cante, aqueles irmãos lá na Coreia do Norte, naquela manhã de Páscoa, disseram 3 verdades diante daqueles soldados comunistas. Hoje estamos aqui em liberdade para adorar ao Senhor, mas como diz Paulo, estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E eu gostaria que você fizesse um ato profético nesta manhã. Você vai declarar para as potestades dos ares que estão sobre a cidade de Uruçanga. E você vai dizer comigo, vai repetir essas 3 frases. Nós vamos dizer: Deus existe, Jesus Cristo está vivo e a Bíblia é verdade. Se você tiver a sua Bíblia na sua mão, pegue aí. E nós vamos dar um brado e vamos dizer essas 3 frases, para que Uruçanga saiba, Santa Catarina saiba, o Brasil e o mundo saiba que nós vivemos a verdadeira Páscoa. Diga comigo: Deus existe, Jesus Cristo está vivo e a sua palavra é a verdade. Mais uma vez: Deus existe, Jesus Cristo está vivo e a sua palavra é a verdade. Aleluia! Ali estava morto o céu.